Ele nos deixou aqui para morrer. Essas foram as palavras sussurradas por uma mulher quase inconsciente, caída na neve, quando foi encontrada abraçando seu bebê contra o peito numa floresta gelada. O homem que a encontrou não tinha ideia de que aqueles segundos de decisão iriam transformar 3 vidas para sempre. Prepare-se para uma história que vai mexer com cada fibra do seu coração. Porque o que você vai descobrir sobre amor, perda e redenção vai mudar a forma como você vê a vida. O despertador tocou às 5h30 da manhã, como todos os dias nos últimos 5 anos. Ethan Carter se levantou da cama estreita da cabana de madeira, calçou as botas gastas e caminhou até a janela. A paisagem era sempre a mesma. Quilômetros de floresta coberta por neve intocada, silêncio absoluto, solidão perfeita. Aos 45 anos, Ethan tinha escolhido essa vida. Não por prazer, mas por necessidade. A necessidade de um homem que havia perdido tudo o que importava e decidiu que era mais seguro não se importar com mais nada. Mas Ethan Carter não havia nascido para ser um eremita. Na verdade, até 5 anos atrás, seu nome estava estampado nas capas das principais revistas de negócios do país. O Rei Midas dos investimentos, chamavam-no. CEO e fundador da Carter Holdings, um conglomerado que valia mais de 2 bilhões de dólares, Ethan era o tipo de homem que transformava pequenas empresas em impérios e fazia fortunas aparecerem da noite para o dia. Ele tinha escritórios em 20 cidades, uma cobertura em Manhattan que valia 8 milhões de dólares, uma coleção de carros clássicos e acesso a tudo que o dinheiro pudesse comprar. Mas nada disso importava mais do que a risada cristalina que ecoava pelos corredores de sua casa todas as manhãs. Elizabeth Carter tinha olhos verdes como esmeraldas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ethan a conheceu numa conferência de investimentos em Chicago, onde ela trabalhava como consultora financeira para ONGs. Enquanto todos ali falavam sobre lucros e rendimentos, Elizabeth falava sobre como usar o dinheiro para transformar vidas. Você sabe qual é a diferença entre um milionário e um bilionário? Ela havia perguntado no primeiro encontro deles, enquanto dividiam um café depois da conferência. Cerca de 900 milhões de dólares? Ethan respondeu, tentando impressioná-la. Elizabeth riu. Não. A diferença é que o bilionário entendeu que o dinheiro só tem valor quando é compartilhado. Aquela mulher de 28 anos, com cabelos castanhos que dançavam quando ela falava animada sobre seus projetos, havia conquistado o coração do homem mais rico que conhecia usando a única coisa que dinheiro não podia comprar: autenticidade. Eles se casaram 2 anos depois numa cerimônia simples que Elizabeth insistiu em fazer numa pequena igreja ao invés do resort 5 estrelas que Ethan havia sugerido. Quero começar nossa vida juntos com os pés no chão, ela disse. E Ethan descobriu que preferia os pés no chão com ela do que nas nuvens sozinho. Emma Carter nasceu 3 anos depois, numa manhã de primavera que Ethan sempre descreveu como o dia em que descobri que existia um amor maior que o amor. A menina tinha os olhos verdes da mãe e a determinação silenciosa do pai. Aos 3 anos, ela já sabia que o papai ajudava empresas a crescerem e que a mamãe ajudava pessoas a sorrirem. A rotina perfeita deles era sagrada. Ethan acordava às 6 horas, tomava café com Elizabeth enquanto planejavam o dia, levava Emma para a creche cantando músicas infantis no carro e chegava ao escritório às 8h30 em ponto. Às 18 horas, não importasse qual reunião estivesse acontecendo, ele saía para buscar Emma e jantar em família. O dinheiro pode esperar, ele costumava dizer para os sócios que reclamavam de sua pontualidade doméstica. Minha família não. Nas noites de inverno, quando a neve cobria as janelas da cobertura, os 3 se aconchegavam no sofá da sala. Elizabeth lia histórias para Emma enquanto Ethan fingia trabalhar no laptop. Mas, na verdade, observava as 2 mulheres da sua vida, pensando que não havia negócio no mundo que valesse tanto quanto aqueles momentos. Papai, você vai sempre cuidar da gente? Emma perguntou numa dessas noites com a inocência absoluta de uma criança de 3 anos. Sempre, princesa. Papai vai sempre proteger você e a mamãe. Ethan não sabia que estava fazendo uma promessa que não conseguiria cumprir. A tragédia aconteceu numa sexta-feira, 15 de dezembro. Elizabeth havia levado Emma para a festa de aniversário da filha de uma amiga. Era uma festa simples, numa casa de família, nada que pudesse dar errado. Ethan ficou no escritório até mais tarde, fechando um acordo importante que havia levado meses para negociar. Às 21h37, quando Elizabeth deveria estar chegando em casa com Emma, o telefone de Ethan tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Carter, aqui é o departamento de polícia. Houve um acidente? O mundo de Ethan desabou naquele momento.
Um motorista embriagado havia batido de frente no carro de Elizabeth na rodovia. O impacto foi tão violento que ambas morreram na hora. O homem que causou o acidente sobreviveu sem um arranhão. O funeral foi uma névoa. Centenas de pessoas, flores em abundância, discursos sobre como Elizabeth e Emma eram especiais. Mas Ethan não ouviu nada. Estava ocupado demais tentando entender como o homem que podia comprar qualquer coisa no mundo não conseguiu comprar mais um dia de vida para quem mais amava. Depois do enterro, Ethan voltou para a cobertura vazia e percebeu que cada cômodo ecoava com memórias que agora eram apenas fantasmas. A poltrona onde Elizabeth gostava de ler ainda tinha o livro marcado na página que ela nunca terminaria. O quarto de Emma ainda tinha os brinquedos organizados exatamente como ela havia deixado na manhã do acidente. Durante 3 meses, Ethan tentou continuar. Ia ao escritório, participava de reuniões, assinava contratos, mas era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Os números na tela do computador não faziam sentido. Os lucros não traziam satisfação. O sucesso havia perdido completamente o significado. Foi numa manhã de março, quando encontrou o desenho que Emma havia feito dele no último dia que passou em casa, um boneco de gravata com "Eu amo papai", escrito em letras tortas, que Ethan tomou a decisão mais radical de sua vida. Na segunda-feira seguinte, ele convocou uma reunião extraordinária com todos os sócios da Carter Holdings. "Eu vou embora", anunciou, sem preâmbulos. "Embora como, Ethan? Férias?", perguntou Marcos, seu sócio mais antigo. "Embora para sempre. Quero que vocês assumam a empresa. Vou manter participação acionária, mas não quero mais saber de gestão, reuniões, decisões. Quero que contratem alguém para cuidar dos meus interesses financeiros e me deixem em paz." O silêncio na sala foi ensurdecedor. "Ethan, você não pode abandonar tudo por causa da tragédia." "Não estou abandonando por causa da tragédia", Ethan interrompeu. "Estou abandonando porque descobri que construí um império para impressionar pessoas que já não existem mais. E não faz sentido continuar fingindo que isso importa." Em 2 semanas, Ethan havia vendido a cobertura, doado a maior parte dos bens pessoais e comprado uma cabana isolada numa floresta a 300 quilômetros da cidade. Era uma propriedade simples, com eletricidade básica, aquecimento a lenha e quilômetros de distância do vizinho mais próximo. "É temporário", ele disse para Marcos quando entregou as chaves do escritório. "Só preciso de um tempo para lembrar como viver." Mas 5 anos haviam se passado e Ethan ainda estava na cabana. Não porque gostasse da solidão, mas porque havia descoberto que a dor da perda era mais suportável quando você não tinha mais nada a perder. Sua rotina era mecânica e intencional. Acordar, cuidar dos poucos animais que mantinha. 2 cabras, algumas galinhas, um cavalo velho. Cortar lenha, preparar comida, ler livros técnicos que não despertavam emoções. Dormir. Repetir no dia seguinte. Ele falava com o mundo exterior apenas através de Marcos, que ligava uma vez por mês para dar relatórios financeiros que Ethan ouvia sem interesse real. A Carter Holdings continuava prosperando sob nova gestão, o que significava que Ethan ficava mais rico a cada mês, sem fazer absolutamente nada. Ironia que ele não achava nem um pouco engraçada. Às vezes, principalmente nas noites de inverno, quando o vento uivava entre as árvores, Ethan se pegava conversando com Elizabeth e Emma, como se elas pudessem ouvi-lo. "Vocês me perdoam por ter desistido?", ele perguntava para as fotografias que mantinha sobre a lareira. "Vocês me perdoam por não ter conseguido continuar sendo o homem que vocês amavam?" As fotografias, obviamente, nunca respondiam. Mas naquela manhã de dezembro, 5 anos depois da tragédia, quando Ethan se preparava para mais um dia idêntico a todos os outros, o destino finalmente decidiu responder. Porque naquela manhã, pela primeira vez em 5 anos, algo diferente ia acontecer. E esse algo mudaria não apenas o dia de Ethan, mas o resto de sua vida. Ethan havia acabado de jogar milho para as galinhas quando ouviu. Era um som tão fraco que, a princípio, pensou que fosse o vento. Mas havia algo diferente naquele ruído. Algo que fez cada fibra do seu corpo despertar de um torpor de 5 anos. Era o choro de uma criança. Ethan parou completamente, o balde de milho ainda na mão, e prestou atenção. O som vinha da direção da floresta densa, a pelo menos 200 metros de distância. Poderia ser um animal, tentou se convencer. Raposas fazem sons estranhos quando estão feridas. Ou talvez fosse sua imaginação pregando uma peça cruel. Mas então, ouviu novamente. E desta vez, não havia dúvida. Era uma criança chorando. Fraco, desesperado, quase sem forças. O instinto que Ethan acreditava estar morto dentro dele há 5 anos despertou como um rugido. Ele largou o balde,
Correu até a cabana para pegar uma lanterna e um cobertor e disparou na direção da floresta, seguindo o som como um cão de caça seguindo um rastro. A neve estava alta, chegando até seus joelhos em alguns pontos, e os galhos baixos das árvores arranhavam seu rosto enquanto ele abria caminho pela mata fechada. Mas Ethan não sentia frio nem dor. Sentia apenas uma urgência que não experimentava há anos, a urgência de salvar alguém. O choro estava ficando mais próximo, mais nítido. Agora, ele podia distinguir que era realmente uma criança pequena, provavelmente um bebê, e que havia algo mais. Uma voz de mulher muito fraca, tentando acalmar a criança. Ethan afastou um último conjunto de galhos, e a cena que encontrou o fez parar no lugar, com o coração disparando no peito. Uma mulher jovem, de talvez 20 e poucos anos, estava deitada na neve. Suas roupas, uma blusa fina e calça jeans, estavam completamente encharcadas e rasgadas em vários lugares. Seus cabelos castanhos estavam grudados no rosto pálido, e seus lábios tinham uma coloração azulada preocupante. Mas o mais impressionante era a forma como ela segurava uma criança contra o peito, protegendo o pequeno corpo com o próprio corpo, mesmo estando claramente à beira da hipotermia. A criança, um menino de talvez 2 anos, chorava com uma voz rouca como se já tivesse gritado por horas. Estava envolvido em panos que já haviam sido brancos, mas agora estavam sujos e úmidos. Socorro! A mulher murmurou quando viu Ethan se aproximar. Sua voz era apenas um fio, mas carregava todo o desespero do mundo. Por favor, ajude meu filho. Ethan se ajoelhou na neve ao lado dela, e foi como se os últimos 5 anos de entorpecimento emocional fossem varridos por uma onda de compaixão tão intensa que quase o derrubou. Ei, calma, você está segura agora, ele disse, com uma gentileza na voz que não usava há muito tempo. Como você se chama? Grace, ela conseguiu sussurrar. Grace Miller. Este é Noah. Tudo bem, Grace. Eu sou Ethan. Vou levar vocês para um lugar quente, está bem? Grace tentou assentir, mas estava claramente entrando e saindo de consciência. Ethan percebeu que não tinha tempo a perder. Tirou seu próprio casaco pesado e envolveu Grace e Noah juntos, depois os ergueu nos braços. A caminhada de volta para a cabana foi a mais longa da vida de Ethan. Grace era leve, mas o bebê não parava de chorar, e Ethan podia sentir como ambos tremiam violentamente contra seu peito. A cada passo que dava, ele murmurava palavras de encorajamento que não sabia de onde vinham. Quase chegando, vocês vão ficar bem. Eu prometo que vocês vão ficar bem. Quando finalmente chegou à cabana, Ethan chutou a porta aberta e levou Grace direto para seu próprio quarto, o único com lareira. Ele a deitou em sua cama e correu para acender o fogo, jogando toda a lenha seca que tinha sobre as chamas até conseguir um calor intenso. Então voltou para Grace, que ainda segurava Noah com força, mesmo inconsciente. Grace, preciso cuidar do Noah, está bem? Vou apenas levá-lo para perto do fogo. Gentilmente, Ethan conseguiu separar a criança dos braços da mãe. Noah chorava mais forte agora, claramente com fome e frio. Ethan o levou para perto da lareira, tirou as roupas úmidas do menino e o envolveu em mantas secas e quentes. Está tudo bem, Ethan murmurava, balançando Noah nos braços com uma naturalidade que o surpreendeu. Você está seguro agora. O papai Ethan vai cuidar de você e da sua mamãe. As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las, e por um momento, Ethan sentiu uma pontada aguda no coração. Quando foi a última vez que havia segurado uma criança? Quando foi a última vez que se sentiu necessário para alguém? Noah gradualmente parou de chorar, mais por exaustão do que por conforto, e Ethan aproveitou para esquentar leite numa panela pequena. Não tinha mamadeira, então improvisou com uma colher, alimentando Noah pacientemente, gota por gota, até o menino finalmente relaxar em seus braços. Enquanto Noah dormia, Ethan voltou sua atenção para Grace. Ela ainda estava inconsciente, mas respirava de forma mais regular. Ele trouxe mais mantas, trocou suas roupas úmidas por uma de suas camisas secas, tentando não olhar mais do que necessário para preservar a dignidade dela, e cobriu-a com todo o cuidado que conseguiu reunir. Foi quando estava ajeitando as mantas que Grace abriu os olhos pela primeira vez desde que a encontrou. Noah, foi a primeira palavra que ela disse, tentando se levantar. Está bem, está bem. Ethan a tranquilizou, mostrando o menino que dormia numa pilha de mantas no chão, ao lado da cama. Ele está dormindo. Alimentei ele e está aquecido. Grace olhou para Noah, depois para Ethan, e então começou a chorar. Não era choro de dor ou medo, era choro de alívio absoluto. Você nos salvou, ela disse entre soluços. Eu achei que íamos morrer. Eu realmente achei que íamos morrer.
Não morrer, Ethan disse, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Vocês estão seguros agora, mas preciso saber, como vocês foram parar na floresta? Há quilômetros até a estrada mais próxima. Grace fechou os olhos e Ethan viu dor passar por seu rosto. Não dor física, mas algo muito mais profundo. Meu marido... Ela começou, então se corrigiu. Meu ex-marido, Brandon, ele... Ela não conseguiu continuar, mas não precisava. Ethan havia visto o suficiente na vida para entender que algumas histórias eram contadas melhor quando a pessoa estava pronta para contá-las. Você não precisa falar sobre isso agora, ele disse gentilmente. Primeiro vamos garantir que você e Noah estejam completamente bem. O resto pode esperar. Grace o olhou com uma gratidão que foi direto ao coração de Ethan. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ethan ficou em silêncio por um momento, olhando para as chamas da lareira. Como explicar que pela primeira vez em 5 anos ele se sentia útil? Como dizer que cuidar dela e de Noah estava preenchendo um vazio que ele nem sabia que ainda existia? Por quê? Ele disse finalmente. Às vezes a vida nos dá uma segunda chance de fazer a coisa certa. Grace não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas havia algo na voz de Ethan que a fez confiar nele instintivamente. Como posso agradecer? Melhorando, Ethan disse simplesmente. Você e o Noah ficando bem é todo o agradecimento que eu preciso. Naquela noite, Ethan dormiu no sofá da sala, mas na verdade mal pregou o olho. A cada hora, ele se levantava para verificar se Grace e Noah estavam bem, para alimentar o fogo, para cobri-los melhor. Era como se uma parte dele que havia hibernado por 5 anos tivesse finalmente despertado. E enquanto observava o sono tranquilo daquela mulher e criança que o destino havia colocado em seu caminho, Ethan Carter, o homem que havia desistido de viver, começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Começou a sentir esperança. Mas Grace carregava segredos sobre seu passado que eram ainda mais sombrios do que Ethan imaginava. E quando ela finalmente encontrasse coragem para contar sua história, Ethan descobriria que salvar alguém, às vezes, significa estar disposto a lutar contra conflitos que vão muito além de uma floresta coberta de neve. 3 dias se passaram desde o resgate, e uma rotina delicada havia se estabelecido na cabana de Ethan. Grace havia recuperado as forças físicas, mas ainda havia algo frágil em seus movimentos, como se ela estivesse constantemente pronta para fugir ou se esconder. Noah, por outro lado, havia se adaptado à presença de Ethan com a facilidade natural das crianças pequenas. Era fascinante para Ethan observar como o menino o seguia pela cabana, tentando imitar seus movimentos quando ele cortava lenha ou alimentava os animais. Noah tinha cabelos loiros cacheados e olhos azuis enormes que pareciam absorver tudo ao redor com curiosidade insaciável. Quando sorria, o que acontecia cada vez mais frequentemente, 2 covinhas apareciam em suas bochechas, derretendo qualquer resistência que Ethan ainda tentava manter. Ele gosta de você, Grace observou numa manhã, enquanto assistia Ethan ensinar Noah a empilhar blocos de madeira perto da lareira. Ele é uma criança especial. Ethan respondeu, ajudando Noah a equilibrar o último bloco da torre antes que desabasse. Inteligente, observador, tem personalidade forte. Sim, tem mesmo. Grace concordou, mas havia uma tristeza em sua voz que Ethan estava começando a reconhecer. Era a tristeza de alguém que havia passado muito tempo protegendo algo precioso de pessoas que não souberam valorizá-lo. Naquela tarde, enquanto Noah dormia sua soneca habitual, Grace finalmente encontrou coragem para contar sua história. Eu preciso que você saiba. Ela começou sentada na mesa da pequena cozinha, enquanto Ethan preparava chá. Preciso que você entenda como nós chegamos até aqui. Ethan se sentou à sua frente, percebendo pela tensão em seus ombros que aquela conversa seria difícil. Eu cresci numa cidade pequena, cerca de 100 quilômetros daqui. Grace começou, mexendo nervosamente na xícara de chá quente. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Meu pai não conseguiu lidar com a perda. Começou a beber, perdeu o emprego, perdeu a casa. Quando fiz 18 anos, ele basicamente me abandonou. Disse que eu estava velha o suficiente para me virar sozinha. Ethan sentiu uma pontada de raiva contra um homem que nem conhecia. Como um pai podia abandonar a própria filha? Consegui um trabalho numa lanchonete da cidade, Grace continuou. Não era muito, mas pagava o aluguel de um quartinho em cima da padaria da Dona Marta. Eu sonhava em fazer faculdade, ser professora de jardim de infância. Adorava crianças, sempre adorei. Grace sorriu tristemente. Foi na lanchonete que conheci Brandon Miller.
Ele tinha 28 anos, eu tinha 19. Era bonito, bem vestido, dirigia um carro caro. Dizia que era representante comercial de uma empresa grande e que viajava muito a trabalho. No começo, Brandon parecia um príncipe encantado. Sempre me trazia flores, me levava para jantar em restaurantes que eu nunca poderia pagar, me dizia que eu era a mulher mais linda que já tinha visto. Pela primeira vez na vida, eu me sentia especial, sabe? Alguém me queria, alguém me achava importante. Ethan podia imaginar. Uma jovem órfã, vulnerável e sozinha, sendo cortejada por um homem mais velho que parecia ter tudo. Era uma receita clássica para manipulação. Nós namoramos por 8 meses, antes que ele pedisse para eu me mudar para a casa dele. Disse que me amava, que queria cuidar de mim. Eu deixei meu emprego, deixei meu quartinho, deixei tudo para trás, e no começo foi maravilhoso. Grace parou para tomar um gole de chá, e Ethan viu suas mãos tremendo levemente. Mas depois que me mudei, Brandon começou a mudar. Pequenas coisas no início. Reclamava da forma como eu me vestia, dizia que eu era ingênua demais para entender o mundo real. Começou a controlar com quem eu falava, onde eu ia. Dizia que era proteção, que ele sabia o que era melhor para mim. O casamento aconteceu 1 ano depois. Eu estava tão isolada dos poucos amigos que tinha, que Brandon basicamente se tornou o meu mundo inteiro. E quando você só tem uma pessoa na sua vida, você faz de tudo para não perdê-la, mesmo quando essa pessoa está te machucando. Ethan sentia uma raiva crescente contra Brandon Miller, mas forçou-se a permanecer calmo para que Grace pudesse continuar. As coisas realmente pioraram depois do casamento. Brandon se sentia dono de mim. Controlava nosso dinheiro, nossas decisões, até minha roupa. Se eu questionava alguma coisa, ele gritava. Dizia que eu era ingrata, que sem ele eu seria nada. Eu engravidei 2 anos depois de casada. Foi quando descobri que Brandon tinha mentido sobre muita coisa. Ele não era representante comercial de empresa nenhuma. Ganhava dinheiro com negócios duvidosos. Empréstimos com juros abusivos, venda de carros usados com problemas escondidos, coisas assim. Mas eu estava grávida. Dependia financeiramente dele e não tinha para onde ir. Grace fez uma pausa mais longa e Ethan viu lágrimas se formando em seus olhos. Noah nasceu numa manhã de abril. Foi o dia mais feliz da minha vida. Quando segurei aquele bebezinho nos braços, eu soube que tinha encontrado meu propósito. Ia proteger aquela criança. Ia dar para ele todo o amor que eu não tive quando criança. Mas Brandon... Grace balançou a cabeça. Brandon sempre soube que Noah não era filho dele. Ethan se endireitou na cadeira. Como assim? Brandon teve cachumba quando era adolescente. Ficou estéril. Ele sabia disso há anos, mas nunca me contou. Quando engravidei, ele sabia que o bebê não podia ser dele biologicamente. E o pai verdadeiro do Noah? Grace corou profundamente. Houve uma noite, cerca de 3 meses antes de descobrir a gravidez. Brandon havia saído para uma de suas viagens de negócios, mas voltou no dia seguinte bêbado e com marcas de batom na camisa. Nós brigamos. Foi horrível. Eu estava tão magoada, tão sozinha. Havia um rapaz que trabalhava na mecânica perto de casa. James. Ele sempre foi gentil comigo. Sempre perguntava se eu estava bem quando me via com olheiras depois das brigas com Brandon. Naquela noite, depois da briga, eu saí para caminhar e encontrei James saindo do trabalho. Conversamos, ele me ofereceu carona para casa e uma coisa levou a outra. Foi apenas uma noite. Grace se apressou em explicar. Uma única noite de carinho em meio a anos de crueldade. Mas foi o suficiente. Brandon descobriu sobre James? Não na época. Só descobriu quando Noah nasceu e, por vingança, fez um teste de DNA sem me contar. Quando confrontou com os resultados, eu admiti tudo. Achei que ele ia me expulsar de casa na hora. Mas ele não fez isso. Não. E foi aí que percebi como Brandon era realmente cruel. Ele decidiu que me punir era mais divertido do que me dispensar. Ele criou Noah como se fosse seu filho, mas me lembrava constantemente que estava criando o filho da traição. Usava isso contra mim em todas as brigas. Você deveria ser grata, ele dizia. Não é todo homem que criaria o bastardo da esposa. Ethan fechou os punhos, lutando para controlar a raiva. Durante 3 anos aguentei isso, por Noah. Porque Brandon ameaçava que se eu tentasse ir embora, ele provaria na justiça que eu era uma mãe inadequada e ficaria com a guarda. E eu acreditava nele. O que mudou? Grace respirou fundo. Na semana passada, Brandon chegou em casa mais alterado que o normal. Estava devendo dinheiro para pessoas perigosas por causa de negócios que deram errado. Estava desesperado, nervoso, bebendo mais do que o habitual. Na quinta-feira à noite, ele chegou em casa depois das 11, completamente bêbado.
Noah estava com febre, chorando muito, e eu estava tentando cuidar dele. Brandon começou a gritar que não aguentava mais o choro do bastardo, que eu era uma mãe incompetente. Ele estava cansado de sustentar um filho que nem era dele. Eu disse para ele baixar a voz que ia acordar os vizinhos. Foi quando ele me bateu. Não foi a primeira vez, mas desta vez foi diferente. Ele me empurrou contra a parede com tanta força que bati a cabeça e desmaiei por alguns segundos. Ethan se levantou da mesa, incapaz de ficar sentado ouvindo aquilo. Quando voltei a mim, Noah estava chorando mais alto ainda. E Brandon estava gritando: "Você quer saber como é ser abandonada? Quer saber como é sentir o que eu sinto todos os dias vivendo com uma mentira? Então, vai descobrir." Ele me arrastou para fora de casa, com Noah no colo no meio da nevasca. Jogou uma mala com algumas roupas na neve e gritou: "Agora você e seu bastardo sabem como é viver no frio." Grace estava chorando agora, mas continuou falando. Eu bati na porta. Implorei para ele deixar pelo menos Noah entrar. Estava nevando tanto, fazia tanto frio, mas Brandon gritou que se eu não saísse da propriedade dele, ia chamar a polícia e dizer que eu estava tentando invadir a casa, que ia contar para todo mundo que eu era uma mãe drogada que abandonou o filho. Não tive escolha. Peguei Noah e comecei a caminhar. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. A única estrada que conhecia era a que levava para a cidade, mas estava a quilômetros de distância. Grace enxugou os olhos com as costas da mão. Caminhei por horas na nevasca. Noah chorava. Eu cantava para acalmá-lo, mas minha voz foi ficando fraca. Em algum momento acho que me perdi. Tudo parecia igual. Árvores, neve, escuridão. Minhas forças foram acabando e eu desmaiei na floresta. Achei que íamos morrer ali, mas então ouvi passos na neve, uma voz me chamando, e você apareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan voltou para a mesa e segurou as mãos de Grace entre as suas. "Você é a mulher mais corajosa que já conheci", ele disse com sinceridade absoluta. Proteger Noah naquelas condições, lutar para mantê-lo vivo quando você mesma estava morrendo, isso não é só coragem, isso é amor incondicional. Grace olhou para ele com surpresa. Corajosa? Eu fui covarde por anos. Aceitei ser humilhada, maltratada. Não. Ethan a interrompeu firmemente. Você foi uma sobrevivente. Você aguentou anos de abuso para proteger seu filho. Isso não é covardia, isso é heroísmo. Você realmente acredita nisso? Acredito. E agora você precisa saber que Brandon não vai mais machucá-la. Nem você, nem Noah. Vocês estão seguras aqui. Grace sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma barreira de medo e vergonha que ela carregava há anos. Ethan, ela disse hesitante, posso fazer uma pergunta? Por que você vive sozinho aqui? Um homem como você... Foi a vez de Ethan fazer silêncio. Ele olhou pela janela, onde a neve continuava caindo suavemente, cobrindo o mundo em um manto branco e puro. Porque eu também fui covarde, ele disse finalmente. Quando perdi tudo o que amava, escolhi desistir ao invés de lutar para continuar vivendo. Grace esperou pacientemente que ele continuasse. Eu tive uma família, Ethan disse com a voz mais baixa. Elizabeth, minha esposa. Emma, minha filha. Elas eram tudo para mim. Ele se levantou e caminhou até a lareira, onde 2 fotografias pequenas estavam apoiadas na prateleira. Pegou uma delas e mostrou para Grace. Na foto, uma mulher linda de cabelos castanhos e olhos verdes sorria radiante, segurando uma menina pequena no colo. A criança tinha os mesmos olhos verdes da mãe e um sorriso banguela adorável. Elas morreram 5 anos atrás, Ethan continuou. Acidente de carro. Um motorista bêbado. Grace levou a mão ao peito, sentindo a dor dele como se fosse física. Eu era CEO de uma empresa bilionária na época. Tinha poder, dinheiro, influência, mas nada disso serviu para salvá-las. Nada disso trouxe elas de volta. Depois do funeral, eu não consegui mais. Não consegui mais fingir que alguma coisa importava. Vendi tudo, deixei minha empresa e vim para cá. Achei que se eu me isolasse do mundo, a dor pararia de crescer. E parou? Ethan sorriu tristemente. Não, só ficou diferente. Menos aguda, mas mais vazia. Como se eu tivesse anestesiado não só a dor, mas tudo mais também. Até vocês chegarem, ele acrescentou, olhando para Grace com uma intensidade que a fez corar. Pela primeira vez em 5 anos, eu me senti útil novamente. Necessário. Vivo. Grace sentiu seu coração acelerar. Havia algo nos olhos de Ethan que ela nunca havia visto nos olhos de Brandon. Algo genuíno, protetor, carinhoso. Ethan, ela começou, mas foi interrompida por Noah acordando da soneca e chamando por ela. Mamãe, mamãe, onde tá? Grace se levantou rapidamente para buscar o filho.
mas Ethan a segurou gentilmente pelo braço. Grace, ele disse, eu quero que você saiba que vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Não são hóspedes, são bem-vindos. Esta casa, pela primeira vez em 5 anos, ela parece um lar novamente. O coração de Grace se apertou de emoção. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por nos salvar, por nos cuidar, por nos fazer sentir seguros. Naquele momento, olhando nos olhos um do outro, ambos sentiram algo que não esperavam sentir novamente, a possibilidade de recomeçar. Mas enquanto Grace e Ethan descobriam que 2 corações quebrados podiam se curar juntos, a 200 quilômetros dali, Brandon Miller estava descobrindo que Grace havia sobrevivido, e ele não estava nada feliz com essa notícia. Brandon Miller estava sentado no sofá da sala, cercado por garrafas de cerveja vazias e contas vencidas espalhadas pela mesa de centro. A casa, que antes era mantida impecável por Grace, agora estava em completa desordem. Roupas sujas no chão, louça acumulada na pia, um cheiro azedo de cigarro e álcool impregnado em todos os cantos. 3 semanas haviam se passado desde que ele expulsou Grace e Noah na nevasca, e Brandon havia assumido que eles não sobreviveram. A princípio, sentiu uma satisfação cruel imaginando Grace aprendendo na prática o que era abandono. Mas conforme os dias passaram, a realidade começou a bater. Ele havia, literalmente, tentado matar a ex-esposa e uma criança. Não que Brandon sentisse remorso genuíno. Na sua mente distorcida, Grace havia merecido por tê-lo traído. Mas ele não era estúpido o suficiente para não entender as implicações legais do que havia feito. Se os corpos fossem encontrados, se alguém descobrisse que ele os havia expulsado numa nevasca mortal, foi por isso que Brandon quase engasgou com a cerveja quando seu telefone tocou e a voz do outro lado da linha disse: Sr. Miller, aqui é Tom Bradley, detetive particular. O senhor me contratou para encontrar sua esposa e filho. Brandon havia contratado Bradley 2 semanas antes, não porque queria Grace de volta, mas porque precisava saber se ela estava viva ou morta. Se estivesse morta, ele precisaria criar uma versão convincente dos fatos para contar à polícia quando os corpos fossem descobertos. Se estivesse viva, encontrou alguma coisa? Brandon perguntou, tentando soar casual. Sim, senhor. Sua esposa e o menino estão vivos, encontrei eles. O alívio e a raiva atingiram Brandon simultaneamente. Alívio porque não seria acusado de homicídio. Raiva porque Grace havia sobrevivido para contar a versão dela da história. Onde eles estão? Estão morando com um homem numa cabana isolada, cerca de 300 quilômetros ao norte da cidade. Parece que ele os resgatou na floresta. Que homem? Ainda estou investigando. Parece ser algum tipo de eremita. Vive sozinho há anos numa propriedade bem afastada. Brandon sentiu sua mente calculista trabalhando rapidamente. Se Grace estava com outro homem, ele poderia usar isso contra ela. Abandono do lar, adultério, colocar a criança em risco. Quero que você vá até lá, Brandon disse. Diga para ela que estou disposto a perdoar tudo e recebê-la de volta. Que sentimos falta dela e do menino. Sr. Miller, Bradley hesitou. Preciso avisar que eles pareceram, bem, saudáveis. Não pareceu que estavam lá contra a vontade. Não importa o que pareceu, Brandon retrucou rispidamente. Ela é minha esposa legalmente. O menino mora comigo há 3 anos. Vá buscar minha família. O que Brandon não contou para o detetive é que sua situação financeira havia se deteriorado drasticamente nas últimas semanas. Sem Grace para gerenciar a casa e cuidar das contas, algo que ela fazia meticulosamente, mesmo sofrendo abusos, Brandon havia se perdido completamente. Contas em atraso, negócios mal feitos, credores ligando constantemente. Pior ainda, as pessoas perigosas para quem ele devia dinheiro estavam ficando impacientes. Tony Carvalho, agiota conhecido na região, havia deixado claro que Brandon tinha até o final do mês para quitar sua dívida de $50 mil, ou teria problemas sérios. Brandon precisava de Grace de volta, não por amor, mas por necessidade. Ela sempre foi boa em esticar o dinheiro, em fazer milagres com o orçamento doméstico. E Noah? Bem, Noah servia como garantia de que Grace não tentaria fugir novamente. 2 dias depois, Bradley ligou com mais informações. Sr. Miller, fui até a propriedade. Falei com sua esposa. Ela se recusa terminantemente a voltar. O que ela disse exatamente? Que não é mais sua esposa, que o senhor tentou matá-los e que não vai expor o menino a mais violência. Brandon socou a mesa com força. E o homem que está abrigando eles? É aí que fica interessante, senhor. O nome dele é Ethan Carter. Aparentemente é algum tipo de empresário, mas vive como eremita há anos.
Quando mencionei questões legais sobre guarda da criança, ele ficou bem protetor. Disse que ela não está sozinha. Ethan Carter. Brandon repetiu o nome como se estivesse gravando na memória. Descubra tudo sobre esse homem. Quero saber quem ele é, quanto ganha, que tipo de vida pode oferecer para uma criança. Quero munição para usar contra ele se for necessário. Vai custar mais, Bradley avisou. Não importa o custo, quero minha família de volta. O que Brandon realmente queria era controle de volta. Durante 3 anos, ele havia exercido poder absoluto sobre Gracie, definindo cada aspecto da vida dela. A ideia de que ela estava livre, tomando suas próprias decisões, possivelmente até sendo feliz, era insuportável para seu ego narcisista. Enquanto isso, na cabana, Gracie vivia os dias mais tranquilos de sua vida adulta. A rotina que havia se estabelecido era simples, mas reconfortante. Ela acordava cedo, preparava café da manhã para os 3, ajudava Ethan com as tarefas da casa e dos animais e passava as tardes brincando com Noah ou conversando com Ethan. Para Noah, aquela nova vida era uma festa constante. Ethan havia se tornado seu herói pessoal, ensinando-o a identificar pegadas de animais na neve, a empilhar lenha em versões miniatura apropriadas para sua idade e a fazer bolinhas de neve perfeitas. O menino até havia criado um apelido carinhoso para Ethan, Papai Noel, porque ele apareceu na neve e trouxe presentes, sendo os presentes na lógica infantil de Noah segurança e felicidade. Gracie observava essas interações com um misto de gratidão e algo mais profundo que estava começando a reconhecer como amor. Ethan tinha uma paciência infinita com Noah. Respondia a todas as suas perguntas. E uma criança de 3 anos faz muitas perguntas. E mais importante, tratava o menino com um respeito genuíno que Brandon nunca demonstrou. Você seria um pai maravilhoso, Gracie disse uma tarde, enquanto assistiam Ethan ensinar Noah a alimentar as galinhas. Ethan ficou em silêncio por um momento. Eu fui pai, ele disse suavemente, e falhei na única coisa que importava, proteger minha filha. Você não falhou, Gracie disse firmemente. O que aconteceu com Emma não foi culpa sua. Acidentes acontecem. Mas a forma como você cuida do Noah, como você me cuidou, isso mostra o tipo de pai que você é no coração. Ethan a olhou com uma intensidade que fez Gracie sentir borboletas no estômago. Grace, ele começou, mas foi interrompido por Noah correndo em direção a eles. Mamãe, Papai Noel, as galinhas comeram tudo da minha mão. Ambos riram, e o momento de tensão romântica passou. Mas ambos sentiram que algo estava mudando entre eles, algo que ia além de gratidão ou conveniência. À noite, depois que Noah dormia, Gracie e Ethan passaram a conversar longamente perto da lareira. Ela contava sobre seus sonhos de ser professora, sobre livros que queria ler, lugares que queria conhecer. Ethan falava sobre sua vida antes da tragédia, sobre viagens que fazia com Elizabeth e Emma, sobre projetos que abandonou quando desistiu de viver. Você deveria voltar para sua empresa, Gracie disse numa dessas conversas. Você tem tanto a oferecer ao mundo? Não sei se consigo, Ethan admitiu. Durante 5 anos, evitei qualquer coisa que me lembrasse da vida que tinha antes. Voltar para aquele mundo seria como aceitar que estou pronto para viver novamente. E você está? Grace perguntou gentilmente. Ethan a olhou nos olhos. Pela primeira vez em 5 anos, estou começando a acreditar que sim. Foi nesse momento de vulnerabilidade e conexão que ouviram carros se aproximando da cabana. Grace congelou instantaneamente. Brandon, ela sussurrou, pálida de terror. Ethan se levantou imediatamente. Fique calma, eu cuido disso. Mas quando abriu a porta, não era Brandon do lado de fora. Eram 2 homens de terno, claramente deslocados naquele ambiente selvagem. Boa noite, disse o mais alto deles. Estamos procurando Grace Miller. Somos do escritório de advocacia Spencer & Associates. Seu marido está preocupado com ela e com o filho. Grace apareceu atrás de Ethan, e os homens puderam ver o medo em seus olhos. Não sou mais esposa dele, ela disse com voz trêmula, mas determinada. E ele não está preocupado. Ele tentou nos matar. O advogado sorriu com condescendência. Senhora Miller, entendemos que houve uma discussão doméstica, mas seu marido está disposto a perdoar e esquecer. Ele quer que vocês voltem para casa. Esta é nossa casa agora, Ethan disse, colocando-se protetivamente na frente de Grace. E o senhor é Ethan Carter, e sugiro que saiam da minha propriedade. O segundo homem riu. Sr. Carter, o senhor parece ser um homem decente, mas está se metendo numa situação legal complicada. Abandono do lar, custódia de menor, possível alienação parental. O senhor realmente quer se envolver nisso? Grace não abandonou lar nenhum, Ethan disse friamente.
Foi expulsa durante uma nevasca com uma criança por um homem violento. Essa é a versão dela, o advogado retrucou. Brandon Miller tem uma versão diferente e tem recursos para provar sua versão numa corte. Foi então que Grace encontrou coragem para falar. Digam para Brandon que não vou voltar. Nunca. E se ele tentar tomar Noah de mim, vou contar para todos os tribunais do país o que ele fez conosco. Os homens trocaram olhares. Muito bem, disse o advogado principal. Mas avisamos que isso não vai acabar aqui. O Sr. Miller tem direitos e vai exercê-los. Depois que os carros se afastaram, Grace desabou no sofá, tremendo. Ele não vai desistir, ela disse entre lágrimas. Brandon nunca desiste quando quer alguma coisa, e agora ele sabe onde estamos. Ethan se sentou ao lado dela e a envolveu em seus braços. O primeiro contato físico íntimo entre eles. Grace, olhe para mim, ele disse, levantando o queixo dela gentilmente. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com Noah. Prometo. Mas você não entende. Grace chorou. Brandon tem dinheiro, tem advogados, e você é apenas... Apenas o quê? Grace parou, percebendo que não sabia quase nada sobre o passado profissional de Ethan. Sabia que ele havia perdido a família, que vivia como eremita, mas nunca questionou como ele se sustentava, de onde vinha o dinheiro para manter a propriedade. Apenas alguém que vive sozinho numa cabana. Ela terminou. Ethan sorriu tristemente. Grace, há coisas sobre mim que eu ainda não te contei. Coisas que mudei há 5 anos, mas que ainda são parte de quem eu sou. Que tipo de coisas? O tipo de coisas que podem ajudar você e Noah a ficarem livres de Brandon Miller para sempre. E o que Ethan revelou a seguir foi tão chocante que Grace precisou se segurar no sofá para não cair. Porque o homem que ela achava ser um eremita gentil estava prestes a mostrar que tinha muito mais poder do que Brandon Miller jamais sonhara em ter. Ethan caminhou até um armário de madeira, que Grace sempre assumiu conter ferramentas ou mantimentos. Ele retirou uma chave de um esconderijo atrás da moldura de uma fotografia e abriu o móvel. O que revelou fez Grace ficar sem palavras. Dentro do armário havia uma pequena caixa forte digital, pilhas de documentos organizados em pastas, um laptop moderno, o primeiro que Grace via na cabana, e alguns telefones celulares ainda na embalagem. Ethan digitou um código na caixa forte, que se abriu com um bip eletrônico suave. Grace, ele disse, puxando alguns documentos. Meu nome completo é Ethan Marcus Carter. Sou CEO e principal acionista da Carter Holdings International. Ele colocou os primeiros documentos sobre a mesa. Certidões de propriedade, extratos bancários, ações de empresas. Grace olhou para os números e sentiu vertigem. Esses números são reais? Minha empresa vale aproximadamente 2,3 bilhões de dólares. Ethan disse calmamente. Eu pessoalmente tenho patrimônio líquido de cerca de 800 milhões. Grace estava olhando para ele como se fosse um alienígena. Você é milionário? Bilionário, tecnicamente. Mas você vive aqui, nesta cabana simples, criando galinhas? Ethan se sentou ao lado dela. Depois que perdi Elizabeth e Emma, não consegui mais me importar com dinheiro. Durante 5 anos, meus sócios gerenciaram tudo. Eu recebia relatórios mensais que mal olhava, assinava documentos que eles enviavam por correio e fingia que nada disso existia. Mas por que você não me contou antes? Porque Ethan hesitou. Porque pela primeira vez em 5 anos, alguém estava gostando de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Você conheceu Ethan o eremita. Ethan o homem que salvou você e Noah. Não Ethan o CEO. Ethan o bilionário. Grace estava processando a informação lentamente. Então, quando os advogados de Brandon falaram sobre recursos legais, eles não fazem ideia com quem estão lidando. Ethan completou. Grace, eu posso contratar os melhores advogados do país. Posso fazer Brandon Miller parecer um amador. Grace sentiu uma mistura de alívio, confusão e algo que se parecia com traição. Por que me contar isso agora? Por quê? Ethan pegou suas mãos entre as suas. Porque preciso que você saiba que minha oferta de proteger você e Noah é real. Não é apenas boa vontade, é poder real para fazer acontecer. E qual é o preço? A pergunta pegou Ethan de surpresa. Preço? Homens com poder sempre querem algo em troca, Grace disse, sua experiência com Brandon a tornando cautelosa. Brandon sempre me lembrava do que eu devia a ele. Qual é a sua conta? Ethan se levantou claramente magoado. Grace, você realmente acha que eu salvei você e Noah para ter algo em troca? Eu não sei o que pensar. Grace explodiu. Todo o estresse das últimas semanas vindo à tona. Primeiro você me salva da neve. Depois descubro que você é viúvo.
Agora descubro que você é bilionário. Quem você realmente é, Ethan? Eu sou, Ethan disse lentamente, um homem que perdeu tudo o que amava e passou 5 anos tentando descobrir como continuar vivendo. Sou alguém que encontrou você e Noah no pior momento das suas vidas e percebeu que cuidar de vocês me fazia sentir humano novamente. Sou alguém que está se apaixonando por uma mulher corajosa que protegeu seu filho contra todas as adversidades. E sou alguém que tem recursos suficientes para garantir que Brandon Miller nunca mais machuque vocês. Grace o olhou nos olhos, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que viu foi sinceridade, vulnerabilidade e algo mais profundo. Você disse, se apaixonando. Ethan corou como um adolescente. Sim, eu sei que é complicado. Eu sei que você acabou de sair de um relacionamento abusivo. Eu sei que pode parecer conveniente demais. Grace se levantou e caminhou até ele. Ethan, sim, eu também estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Ethan olhou para Grace como se não acreditasse no que havia ouvido. Mesmo sabendo que eu sou bilionário? Grace riu, a primeira risada verdadeiramente espontânea que Ethan havia ouvido dela. Especialmente sabendo que você escondeu isso de mim. Mostra que você queria que eu gostasse de você por você mesmo. Ethan a beijou então. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se ambos fossem feitos de cristal e pudessem se quebrar a qualquer momento. Para Grace, foi o primeiro beijo em anos que veio de amor real, não de obrigação ou medo. Para Ethan, foi o primeiro beijo em 5 anos, e ele havia esquecido como algo tão simples podia ser tão poderoso. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Então Grace disse ainda nos braços dele, o que fazemos em relação a Brandon? Primeiro, Ethan disse, eu ligo para Marcos, meu sócio e melhor amigo, e reativo minha conta legal. Segundo, contratamos os melhores advogados especializados em direito de família. Terceiro, iniciamos processo de divórcio e custódia definitiva de Noah. Brandon vai lutar. Deixe ele lutar. Ele não tem ideia do que está vindo. Ethan pegou um dos telefones da caixa forte e fez uma ligação. Marcos, sou eu. Sim, eu sei que faz meses que não ligo. Não estou bem. Estou melhor do que bem. Preciso que você reative minha conta legal imediatamente. Sim, é urgente. E Marcos, preciso que você venha aqui pessoalmente. Há coisas que preciso explicar cara a cara. Quando desligou, Ethan parecia um homem diferente. Não mais o eremita gentil, mas o CEO que havia construído um império. Marcos vai chegar aqui amanhã à tarde, ele disse para Grace. Vai trazer nossa equipe legal completa. Nossa, Grace, quero fazer uma proposta para você. E quero que pense com cuidado antes de responder. Que tipo de proposta? Ethan respirou fundo. Quero transferir 50% de todas as minhas holdings para você e Noah. Grace quase desmaiou. Você enlouqueceu completamente? Não. Estou sendo absolutamente racional. Se você e Noah têm patrimônio independente, Brandon perde. Qualquer argumento sobre você estar comigo por interesse. Se vocês são tecnicamente bilionários, nenhum juiz no mundo vai questionar se Noah está em ambiente adequado. Ethan, isso é loucura. Estamos nos conhecendo há 3 semanas. E nessas 3 semanas, vocês me deram algo que eu não tinha há 5 anos. Uma razão para viver. Grace, eu vou dar essa batalha por vocês de qualquer forma. Mas se vocês aceitarem se tornar meus sócios legais, Brandon não tem chance alguma. Grace se sentou pesadamente. Não posso aceitar metade da sua fortuna, Ethan. É absurdo demais. Então aceite 20%, ou 10%, ou aceite que eu estabeleça um fundo fiduciário para Noah que garanta o futuro dele, independente do que aconteça conosco. Por que você faria isso? Ethan se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Porque quando encontrei vocês na neve, vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Porque Noah me chama de Papai Noel e me faz lembrar que existem milagres no mundo. Porque você me faz sentir que mereço ser amado novamente. E por quê? Ele continuou. Se Brandon quer uma guerra, ele vai ter uma guerra. Mas vai ser uma guerra contra alguém que tem recursos infinitos para proteger sua família. Grace olhou para ele por um longo momento. Sua família? Se vocês quiserem ser. Naquele momento, Noah apareceu na sala, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, por que vocês estão acordados? Grace o pegou no colo. Só conversando, amor, volta a dormir. Papai Noel vai dormir aqui? Grace e Ethan trocaram olhares. Papai Noel vai sempre estar aqui quando você precisar dele. Ethan disse suavemente. Promete? Prometo. Depois que Noah voltou para a cama, Grace tomou sua decisão.
Aceito o fundo fiduciário para Noah, ela disse. Mas nada para mim, ainda não. Talvez no futuro, quando eu tiver certeza de que estou tomando decisões por amor, não por medo. Ethan sorriu. Justo. E Ethan? Sim? Obrigada por me mostrar que ainda existem homens de honra no mundo. Mas enquanto Grace e Ethan planejavam seu futuro juntos, Brandon Miller estava recebendo informações sobre Ethan Carter que mudaram completamente sua estratégia. E sua próxima jogada seria muito mais perigosa do que qualquer coisa que havia enfrentado até então. Marcus Henderson chegou à cabana numa manhã clara de janeiro, dirigindo um SUV preto de luxo que parecia completamente deslocado na paisagem selvagem. Aos 52 anos, Marcus era o tipo de homem que comandava respeito instantâneo. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno sob medida que custava mais que a maioria dos carros, e olhos inteligentes que não perdiam nenhum detalhe. Ele havia sido sócio e melhor amigo de Ethan por 15 anos, desde os primeiros dias da Carter Holdings. Mais que isso, Marcus havia estado presente em todos os momentos importantes da vida de Ethan. Foi padrinho no casamento com Elizabeth, padrinho de Emma e a pessoa que organizou os funerais quando ambas morreram. Quando Ethan abriu a porta da cabana, os dois homens se abraçaram com a emoção de irmãos que não se viam há muito tempo. Você está diferente, Marcus observou, estudando o rosto do amigo. Mais vivo. Tenho motivos para estar vivo novamente, Ethan respondeu, guiando Marcus para dentro da cabana. Foi então que Marcus viu Grace, que segurava Noah no colo enquanto preparava café da manhã. A criança observava o visitante com curiosidade, mas sem medo, uma prova de quão seguro ele se sentia naquele ambiente. Marcus Henderson. Ele se apresentou, estendendo a mão para Grace. Sócio e amigo do Ethan há muitos anos. Grace Miller, ela respondeu, apertando sua mão. E este é Noah. Marcus foi imediatamente impactado pela transformação em Ethan. Nos 5 anos desde a tragédia, sempre que se encontravam, Marcus via um homem vazio, funcionando no automático. Agora, havia luz nos olhos de Ethan, propósito em seus movimentos, vida em sua voz. Durante o café da manhã, enquanto Noah mostrava entusiasmadamente para Marcus como empilhava blocos de madeira, igualzinho o Papai Noel ensinou, Ethan contou toda a história. O resgate na floresta, o passado de Grace com Brandon, as ameaças legais e sua decisão de voltar ativa à Carter Holdings para proteger sua nova família. Marcus escutou tudo em silêncio profissional, mas Grace podia ver a aprovação crescendo em seus olhos. Então, Marcus disse finalmente, você quer declarar guerra contra Brandon Miller. Quero obliterar Brandon Miller. Ethan corrigiu. Legal, financeira e socialmente. Quero que ele nunca mais represente ameaça para Grace e Noah. Entendo a motivação, Marcus disse, mas preciso que ambos entendam no que estão se metendo. Uma batalha legal desse tipo vai expor suas vidas ao escrutínio público. Ethan, você vai ter que explicar seu afastamento de 5 anos. Grace, sua vida com Brandon vai ser dissecada pelos advogados dele. Estou preparada para isso. Grace disse firme. Tenho 3 anos de registros médicos de acidentes domésticos. Tenho vizinhos que ouviram as brigas. Tenho evidências. E Brandon tem dinheiro, Marcus avisou. Não tanto quanto nós. Ethan disse calmamente. Marcus sorriu. A primeira vez que via seu amigo demonstrar a confiança calculista que o tornara um dos empresários mais temidos do país. Muito bem. Primeiro, vamos estabelecer o fundo fiduciário para Noah. 50 milhões de dólares, administração independente, intocável até ele completar 25 anos. Isso remove qualquer questão sobre estabilidade financeira. Segundo, iniciamos processo de divórcio por abandono conjugal e violência doméstica. Simultâneo a isso, processo de guarda definitiva de Noah, com Ethan como pai adotivo se vocês decidirem se casar. Grace e Ethan trocaram olhares. O casamento ainda não havia sido discutido entre eles. Terceiro, Marcus continuou, contratamos um investigador particular para vasculhar a vida de Brandon. Miller, homens como ele sempre têm esqueletos no armário. Foi nesse momento que o telefone de Marcus tocou. Ele atendeu com uma expressão que rapidamente mudou para a preocupação. Entendo. Sim, estou com ele agora. Não façam nada até eu voltar. Quando desligou, sua expressão era sombria. Temos um problema, ele disse. Brandon Miller acabou de contratar o Wellington & Associates. Ethan franziu a testa. A firma especializada em casos sujos? A mesma. E eles já entraram com pedido de guarda emergencial, alegando que Noah está em ambiente inadequado com homem desconhecido e que Grace abandonou o lar conjugal. Grace empalideceu. Eles podem fazer isso? Podem tentar, Marcus disse.
Wellington and Associates não são conhecidos pela ética, mas são conhecidos por ganhar. Eles vão usar tudo. O fato de vocês estarem vivendo juntos, sem serem casados, o isolamento da propriedade, qualquer coisa que possam distorcer. Então o que fazemos? Ethan perguntou. Mudamos de estratégia. Ao invés de defensiva, vamos para o ataque total. Marcus abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Ethan, você vai voltar oficialmente como CEO da Carter Holdings hoje. Grace, você vai se tornar consultora especial da empresa, com salário de $500 mil anuais. Isso estabelece que vocês têm relacionamento profissional além do pessoal. Segundo, vamos registrar essa propriedade como residência oficial de vocês dois. Ethan, você vai transferir a propriedade para um fundo conjunto com Grace. Terceiro e mais importante. Marcus fez uma pausa dramática. Vamos nos casar hoje. Grace quase se engasgou com o café. Como assim? Casamento civil emergencial. Tem o juiz de paz que pode vir aqui dentro de 2 horas. Uma vez casados, Brandon perde qualquer alegação sobre abandono do lar, e Ethan ganha direitos automáticos sobre Noah como padrasto. Mas nós nem discutimos casamento ainda. Grace protestou. Ethan se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Grace, eu sei que é precipitado. Sei que em circunstâncias normais nós namoraríamos por meses. Você conheceria minha vida, eu conheceria mais da sua, mas as circunstâncias não são normais. Eu te amo, ele continuou, ignorando a presença de Marcus. Amo você e amo Noah como se ele fosse meu próprio filho. Se você aceitar se casar comigo hoje, prometo que passaremos o resto de nossas vidas conhecendo um ao outro melhor. Grace olhou para Noah, que estava brincando alegremente no chão, completamente alheio à conversa dos adultos. Depois, olhou para Ethan, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. Então teremos tentado proteger Noah da melhor forma possível. Ethan respondeu. Mas Grace, eu acredito que vai dar certo. Grace respirou fundo. Está bem, vamos nos casar. Marcus imediatamente pegou o telefone. Juiz Patterson, Marcus Henderson. Preciso de um casamento. Civil emergencial, sim, hoje. Não posso explicar por telefone, mas há uma criança envolvida. Obrigado. 2 horas depois, Grace Miller se casou com Ethan Carter numa cerimônia de 5 minutos na sala da cabana, com Marcus como testemunha e Noah como portador das alianças, anéis simples que Marcus havia comprado na cidade mais próxima. Por este poder que me foi conferido, disse o juiz Patterson, eu os declaro marido e mulher. Quando Ethan beijou Grace como marido pela primeira vez, Noah bateu palmas entusiasmado. Agora Papai Noel é papai de verdade! Ele exclamou, fazendo todos rirem. Mas a lua de mel durou exatamente 15 minutos. O telefone de Marcus tocou novamente. Desta vez, quando desligou, sua expressão era de pura raiva. Brandon Miller acabou de registrar queixa criminal contra Ethan por sequestro de menor. O silêncio na sala foi sepulcral. Ele pode fazer isso? Grace perguntou com voz trêmula. Pode tentar, Marcus disse com severidade. E o pior é que Wellington and Associates são especialistas em transformar situações civis em criminais. Ethan se levantou, e pela primeira vez desde que Grace o conheceu, ela viu o empresário implacável que ele havia sido. Marcus, ele disse com voz fria como gelo, quero que você contrate investigadores particulares imediatamente. Quero a vida inteira de Brandon Miller vasculhada. Impostos, negócios, relacionamentos, tudo. Já estava providenciando. E contrate Blackstone Partners como nossos advogados. Marcus ficou surpreso. Ethan, Blackstone Partners são os advogados mais caros do país. Não me importo se custarem $1 milhão por dia. Quero que Brandon Miller descubra que mexeu com a família errada. Grace segurou a mão de Ethan. Ethan, você tem certeza? Grace, ele disse, olhando nos olhos dela. Quando jurei proteger você e Noah, não foi só promessa romântica. Foi promessa de um homem que tem recursos para cumprir o que promete. E Brandon? Brandon Miller vai descobrir que a diferença entre um homem com $50 mil e um homem com 800 milhões não é apenas numérica. É a diferença entre atirar pedras e controlar terremotos. Mas enquanto Ethan preparava sua declaração de guerra, Brandon estava recebendo informações sobre a fortuna de seu oponente que o deixaram simultaneamente desesperado e mais perigoso do que nunca. E homens desesperados cometem atos desesperados. 48 horas depois do casamento, a cabana que havia sido refúgio de paz se transformou no centro de comando de uma operação militar de precisão. Marcus havia trazido uma equipe completa. 3 advogados da Blackstone Partners, 2 investigadores particulares, uma especialista em relações públicas
e assistentes equipados com tecnologia de comunicação de última geração. Grace observava a transformação com um misto de fascínio e terror. O homem gentil que salvara ela e Noah na floresta havia sido substituído por um estrategista implacável que comandava reuniões por videoconferência com escritórios em 5 países diferentes. Os relatórios financeiros de Brandon Miller revelam um padrão interessante, disse Jennifer Walsh, uma das investigadoras, apresentando documentos para Ethan. Renda declarada inconsistente com estilo de vida, múltiplas LLCs suspeitas e, isto é mais interessante, dívidas significativas com agiotas. Conhecidos. Que tipo de dívidas? Ethan perguntou. $50 mil com Tony Carvalho, conhecido por métodos de cobrança não convencionais. Prazo de quitação, final deste mês. Marcos assoviou baixo. Isso explica a urgência dele em recuperar Grace. Ele precisa dela para gerenciar as finanças. Há mais, Jennifer continuou. Brandon foi demitido do último emprego por assédio sexual contra colega de trabalho. A empresa pagou acordo confidencial para evitar processo. Grace sentiu náusea. Ele nunca me contou isso. Homens como Brandon Miller nunca contam a verdade sobre si mesmos, disse Sarah Chen, a advogada principal da Blackstone. Eles criam narrativas que os favorecem. Qual nossa posição legal atual? Ethan perguntou. Sólida, mas complicada, Sarah respondeu. O casamento de vocês neutralizou a acusação de abandono do lar. O fundo fiduciário de Noah elimina questões de estabilidade financeira, mas a alegação de sequestro ainda está ativa. Como resolvemos? Isso? Provando que Grace e Noah vieram para cá voluntariamente, fugindo de violência doméstica documentada. Já conseguimos os registros médicos de Grace. 3 visitas ao pronto-socorro em 2 anos, todas com lesões consistentes com agressão física. Grace se encolheu. Ela havia esquecido que aqueles registros existiam, sempre inventando desculpas para os médicos sobre acidentes domésticos. Também precisamos demonstrar que Brandon representa perigo ativo, Sarah continuou. Para isso, vamos usar as dívidas dele. Homem desesperado devendo para agiotas representa risco para a segurança de uma criança. O telefone tocou e Marcos atendeu. Sua expressão ficou tensa. Entendo. Quando? Muito bem. Mantenham-nos informados. Quando desligou, todos esperaram em silêncio. Brandon Miller acabou de ser preso. Grace saltou da cadeira. Por quê? Agressão contra Tom Bradley, o detetive particular que contratou. Aparentemente, Brandon não gostou de receber a conta pelos serviços prestados. Isso nos ajuda? Ethan perguntou. Enormemente, Sarah disse com satisfação. Demonstra padrão de comportamento violento, dificuldades para controlar impulsos e instabilidade emocional. Quanto tempo ele fica preso? Provavelmente será solto sob fiança hoje mesmo, mas agora temos registro criminal fresco. Foi então que o telefone de Ethan tocou. Era um número desconhecido. Ethan Carter, ele atendeu formalmente. Senhor Carter, aqui é Tony Carvalho. Acho que precisamos conversar. O silêncio na sala foi total. Grace reconheceu o nome. Brandon havia mencionado Tony Carvalho várias vezes, sempre com medo na voz. Sobre o que, Sr. Carvalho? Sobre um amigo comum, Brandon Miller. Parece que ele anda dizendo que vai receber muito dinheiro em breve, por causa de uma batalha judicial. Dinheiro que ele me deve. Ethan ativou o viva-voz para que todos pudessem ouvir. E o que isso tem a ver comigo? Bem, Sr. Carter, fiz minha lição de casa. Sei quem o senhor é, sei quanto vale, e sei que Brandon está mentindo sobre suas chances de conseguir dinheiro na justiça. Onde quer chegar? Quero propor um acordo. O senhor paga a dívida de Brandon comigo, $50 mil, e eu garanto que ele vai sumir da vida da sua família para sempre. Grace sentiu o sangue gelar. Marcos fez sinal para Ethan não aceitar. Não faço acordos com extorsão, Sr. Carvalho. Não é extorsão, Sr. Carter. É resolução prática de problema comum. Brandon me deve dinheiro. Brandon está incomodando sua família. Eu resolvo os 2 problemas de uma vez. E se eu recusar? Então Brandon continua sendo um problema para mim e para o senhor. E problemas não resolvidos tendem a se complicar. Ethan olhou para sua equipe de advogados que balançaram a cabeça negativamente. Vou considerar sua proposta, Ethan disse. Tem até amanhã ao meio-dia para decidir. A ligação foi encerrada e o silêncio pesado tomou conta da sala. Obviamente não vamos pagar, Sarah disse imediatamente. Seria admitir culpa em futura investigação. Mas agora sabemos que Brandon está usando nossa situação para enganar o agiota, Marcos observou. Isso pode trabalhar a nosso favor. Como? Grace perguntou. Vamos gravar Brandon mentindo para Tony Carvalho sobre suas chances de conseguir dinheiro conosco.
Isso prova má fé e caráter duvidoso. Ethan se levantou e caminhou até a janela, observando Noah brincar na neve sob supervisão de um dos seguranças que Marcus havia contratado. A outra opção, ele disse lentamente. Qual? Marcus perguntou. Compramos as dívidas de Brandon. Todos o olharam sem entender. Explique, Sarah pediu. Se eu comprar as dívidas de Brandon com Tony Carvalho, legalmente ele passa a me dever o dinheiro. Posso usar isso como alavanca legal. Ele desiste da custódia de Noah e aceita o divórcio. Ou eu executo as dívidas e o levo à falência. Isso é diabolicamente inteligente, Jennifer admitiu. Também é arriscado, Sarah avisou. Se Brandon descobrir, pode alegar coerção. Deixem Brandon descobrir, Ethan disse com um sorriso frio. Quero que ele entenda exatamente com quem está lidando. Grace se aproximou de Ethan. Você está começando a me assustar, ela disse baixinho. Por quê? Porque está parecendo o tipo de homem que Brandon é. Alguém que usa poder para destruir outros. Ethan parou, as palavras de Grace o atingindo como um tapa. Grace, ele começou. Não, ela o interrompeu. Eu sei que você quer me proteger. Sei que quer proteger Noah. Mas não quero que você se torne um monstro para lutar contra um monstro. O silêncio na sala foi constrangedor. Finalmente, Ethan falou. Você tem razão, ele admitiu. Eu estava deixando a raiva tomar decisões. Então, o que fazemos? Marcus perguntou. Fazemos o que deveria ter sido feito desde o início, Ethan disse. Usamos a lei, não truques sujos. Sarah, quero que você entre com queixa criminal contra Brandon por violência doméstica, baseada nos registros médicos de Grace. Jennifer, quero relatório completo das atividades ilegais de Brandon, impostos não pagos, negócios fraudulentos, tudo. E Tony Carvalho? Passamos as informações sobre as ameaças dele para o FBI. Extorsão é crime federal. Grace sorriu pela primeira vez em dias. Agora você está parecendo o homem por quem me apaixonei. Desculpe, Ethan disse, beijando sua testa. Por um momento quase esqueci quem eu quero ser. Mas enquanto Ethan redescobria sua bússola moral, Brandon Miller estava tomando uma decisão que colocaria todas as suas vidas em perigo, porque homens acuados fazem escolhas desesperadas, e Brandon estava prestes a provar que não tinha nada a perder. Uma semana depois, Brandon Miller estava sentado numa cela gélida da delegacia local, esperando sua segunda audiência de fiança em 7 dias. O primeiro processo, agressão contra Tom Bradley, havia resultado em fiança de $5.000 que ele mal conseguiu pagar. Agora, enfrentava acusações muito mais sérias. O FBI havia aparecido em sua porta 3 dias antes com mandado de busca e apreensão, confiscando todos os seus computadores, documentos financeiros e telefones celulares. As acusações eram devastadoras: evasão fiscal, fraude documental, lavagem de dinheiro e o mais sério de todos, violência doméstica com base nos registros médicos detalhados de Grace dos últimos 3 anos. Senhor Miller, disse Richard Hawkins, advogado público designado para seu caso, Brandon não tinha mais dinheiro para contratar Wellington & Associates. Preciso ser franco. As evidências contra você são esmagadoras. Brandon olhou para o homem de meia-idade, claramente sobrecarregado de casos, e com pouco tempo para dedicar ao dele. Eles plantaram essas evidências. Brandon mentiu. Ethan Carter tem dinheiro suficiente para comprar qualquer um. Senhor Miller, os registros médicos de sua ex-esposa datam de 3 anos. A menos que Ethan Carter seja um viajante do tempo, ele não plantou nada. Brandon cerrou os punhos. Grace era uma mulher problemática. Sempre se machucando, sempre arrumando confusão. Senhor Miller, Hawkins o interrompeu. Aconselho-o a não falar sobre o caso sem minha presença. Especialmente não faça declarações que possam ser interpretadas como admissão de culpa. Qual é minha situação real? Hawkins suspirou. Se for condenado em todas as acusações, está olhando para 10 a 15 anos de prisão. As acusações fiscais sozinhas são suficientes para 5 anos. E quanto à custódia do menino? Senhor Miller, com todo respeito, esqueça a custódia. Sua prioridade agora deveria ser evitar a prisão. Brandon sentiu o mundo desabando ao seu redor. Em 2 semanas havia perdido Grace, perdido Noah, perdido sua casa, confiscada pelo FBI, perdido sua liberdade, e agora enfrentava mais de 1 década na prisão. Pior ainda, Tony Carvalho havia deixado claro que a prisão de Brandon não cancelava sua dívida. Dinheiro parado rende juros, ele havia dito durante uma visita não oficial à delegacia. Quando você sair da prisão, vai me dever muito mais do que 50 mil. Foi nesse momento de desespero total
que Brandon tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Hawkins, ele disse, quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Tenho informações sobre atividades criminosas que podem interessar ao FBI. Que tipo de informações? Brandon respirou fundo. Tony Carvalho não é apenas agiota. Ele administra rede de prostituição, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eu posso entregar tudo. Era mentira, obviamente. Brandon não tinha informações privilegiadas sobre Tony Carvalho, mas ele estava apostando que poderia inventar evidências convincentes o suficiente para conseguir um acordo de delação premiada. Senhor Miller, fazer alegações falsas ao FBI é crime federal adicional. Não são falsas. Brandon mentiu com convicção. Trabalhei para Tony por 2 anos. Sei de tudo. O que Brandon não sabia é que sua conversa com Hawkins estava sendo monitorada. Não pelo FBI, mas por investigadores privados contratados por Ethan, que haviam conseguido autorização judicial para monitorar suas comunicações devido às ameaças contra Grace e Noah. 2 horas depois, Marcus ligou para Ethan. Temos um problema, ele disse. Brandon está tentando fazer acordo de delação contra Tony Carvalho. Isso é bom para nós, Ethan respondeu. Se Brandon entregar Tony, remove a ameaça contra nossa família. Não, Ethan. Brandon não tem informações reais. Está inventando. E quando Tony descobrir que está sendo investigado por causa de alegações falsas de Brandon, Ethan entendeu imediatamente. Ele vai atrás de quem realmente está por trás da investigação. Exato. E somos nós. Grace, que estava ouvindo a conversa, empalideceu. O que isso significa? Significa, Ethan disse com severidade, que precisamos sair daqui agora. Para onde? Para algum lugar que Tony Carvalho não possa nos encontrar. Dentro de 2 horas, a cabana que havia sido lar para Grace e Noah foi esvaziada. Ethan havia ativado um protocolo de segurança que nem sabia que possuía. Uma propriedade segura em nome de uma corporação fantasma, localizada numa ilha particular a 1000 quilômetros da costa. É temporário, ele assegurou Grace, enquanto ajudava Noah a embalar seus brinquedos favoritos. Assim que a situação com Tony for resolvida, voltamos. E se não for resolvida? Ethan parou de fazer as malas e olhou para ela. Será resolvida. Prometo. Como? Porque vou usar todos os recursos que tenho para garantir que Tony Carvalho nunca mais represente ameaça para nossa família. Recursos como os que você ia usar contra Brandon? Ethan percebeu que Grace ainda estava preocupada com seus métodos. Recursos legais, ele esclareceu. Tony Carvalho tem inimigos mais poderosos que ele imagina. Competidores que adorariam vê-lo fora do negócio. Não é difícil convencer as autoridades a investigar alguém que já está sendo investigado. Naquela noite, a família Carter, Grace ainda estava se acostumando com o nome, estava em voo particular rumo à Ilha Segura. Noah estava fascinado com o avião, correndo pelas cabines e fazendo 1000 perguntas para Ethan sobre como a casa voadora funcionava. Grace, por outro lado, estava quieta, olhando pela janela para as luzes da cidade que desapareciam abaixo. No que está pensando? Ethan perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou pensando que 3 semanas atrás eu estava morrendo de frio numa floresta e agora estou num jato particular fugindo de criminosos, ela disse. Parece irreal. Lamento que tenha se complicado tanto. Não lamento, Grace disse, surpreendendo Ethan. Lamento que Brandon tenha tornado tudo perigoso, mas não lamento ter encontrado você. Mesmo com todo esse caos, Grace olhou para Noah, que havia adormecido no sofá de couro do avião, segurando um urso de pelúcia que Ethan havia comprado para ele. Ethan, olhe para ele. Quando foi a última vez que você viu Noah com medo? Quando foi a última vez que ele chorou de verdade? Não de birra de criança, mas de terror? Ethan percebeu que ela estava certa. Desde que chegaram à cabana, Noah havia se tornado uma criança completamente diferente, confiante, alegre e curiosa. Ele nunca foi assim com Brandon, Grace continuou. Brandon fazia Noah andar na ponta dos pés, sempre com medo de fazer barulho demais, de incomodar, de existir. Com você, Noah é apenas uma criança feliz, e isso vale qualquer complicação. Ethan segurou a mão dela. Grace, prometo que quando essa situação passar, vamos ter a vida tranquila que vocês merecem. E se não passar? Vai passar, Ethan disse com determinação absoluta. Porque aprendi uma coisa nessas semanas. Quando você tem uma família para proteger, não existe obstáculo grande demais. Mas enquanto a família Carter voava para a segurança temporária, Tony Carvalho estava descobrindo sobre as alegações falsas de Brandon, e sua reação seria muito mais violenta do que qualquer um havia previsto. A guerra estava apenas começando. A propriedade de Ethan na ilha particular era o oposto, completo da cabana rústica, onde Grace e Noah
haviam encontrado refúgio. Uma mansão moderna de vidro e aço, construída numa elevação que oferecia vista panorâmica do oceano, com todas as comodidades que bilhões de dólares podiam proporcionar. Para Noah, aquilo era o paraíso. Havia uma piscina Infinity que parecia se fundir com o horizonte, um playground elaborado construído entre palmeiras e até um pequeno zoológico com animais exóticos que fascinavam o menino de 3 anos. Papai Noel, por que o macaco tem rabo e eu não tenho? Noah perguntou durante sua primeira manhã na ilha, observando um pequeno macaco prego que brincava em seu recinto. Porque você é humano, campeão. Ethan respondeu rindo. Humanos evoluíram diferente dos macacos. O quê? Evoluir significa mudar com o tempo para ficar melhor, Grace explicou, sentada numa espreguiçadeira ao lado da piscina. Como quando você era bebê e aprendeu a caminhar. Você evoluiu. Noah ficou pensativo por um momento. Então eu posso evoluir para ter rabo? Ethan e Grace explodiram em gargalhadas, e naquele momento, apesar de toda a tensão dos últimos dias, eles se sentiram como uma família normal em férias, mas a tranquilidade era relativa. Ethan passava várias horas por dia em videoconferências com sua equipe legal e de segurança, monitorando os desenvolvimentos do caso Brandon Tony Carvalho. Marcus havia permanecido no continente para coordenar as operações e manter Ethan informado. Situação atualizada, Marcus disse durante uma das chamadas vespertinas. Tony Carvalho foi preso ontem à noite. Grace, que estava por perto, se aproximou para ouvir. Por que foi preso? Ethan perguntou. Ironicamente, as alegações falsas de Brandon desencadearam investigação real do FBI. E quando investigaram Tony, para verificar as claims de Brandon, descobriram operações reais de lavagem de dinheiro. Então Brandon acidentalmente disse a verdade? Não exatamente. Tony realmente lava dinheiro, mas não da forma que Brandon alegou. O FBI encontrou esquema muito mais sofisticado, envolvendo cassinos e empresas de fachada. Qual o tempo de prisão dele? Se for condenado, 20 a 30 anos. E Ethan, a mais. O quê? Tony tentou negociar acordo de delação. Ofereceu informações sobre outros criminosos em troca de sentença reduzida. Isso nos afeta? Não diretamente, mas o FBI está interessado nas ameaças que ele fez contra vocês. Querem que Grace testemunhe. Grace sentiu um frio no estômago. Testemunhar como? Sobre as ameaças por telefone? Sobre como Tony tentou usar vocês para pressionar Brandon? É parte da acusação de extorsão contra ele. Ethan viu a ansiedade nos olhos de Grace. Ela não precisa fazer isso, precisa? Legalmente não, mas seria útil para garantir que Tony fique preso por muito tempo. Grace respirou fundo. Eu faço isso, ela disse. Se meu testemunho ajudar a manter aquele homem longe de outras famílias, eu faço. Tem certeza? Ethan perguntou. Tenho. Cansei de ter medo, Ethan. Cansei de deixar homens perigosos controlarem minha vida. Naquela noite, depois que Noah foi dormir, Grace e Ethan caminharam pela praia particular da ilha. A lua cheia refletia no oceano calmo, criando uma trilha prateada que se estendia até o horizonte. Posso fazer uma pergunta? Grace disse, parando para olhar as estrelas. Claro. Como você conseguiu isso tudo? A empresa, o dinheiro, essa vida? Você nunca me contou sua história completa. Ethan se sentou na areia e puxou Grace para sentar ao lado dele. Meu pai era operário numa fábrica de autopeças, ele começou. Minha mãe era professora primária. Nós não tínhamos dinheiro, mas eles sempre enfatizaram educação. Consegui bolsa de estudos para uma universidade boa. Me formei em administração e finanças. Meu primeiro emprego foi numa firma de investimentos pequena, onde aprendi que tinha talento natural para identificar oportunidades. Aos 28 anos eu havia economizado $50 mil. Usei esse dinheiro para comprar uma empresa de tecnologia falida e a transformei em sucesso. Vendi por 2 milhões. Com esses 2 milhões, comprei 3 empresas mais. 2 faliram, uma se tornou gigante. Vendi por 20 milhões. Então comecei a diversificar. Tecnologia, imóveis, energia renovável. Grace escutava fascinada. E quanto você tem agora? Ethan riu. O suficiente para nunca precisar trabalhar novamente e para ajudar pessoas como você que precisam de proteção. Mas por que me ajuda? Você nem me conhecia. Porque alguém me ajudou quando eu precisei. Ethan respondeu, seus olhos distantes. Quando tinha 15 anos, meu pai perdeu o emprego. Estávamos prestes a perder nossa casa quando um empresário local, sem me conhecer, pagou nossa hipoteca e me deu trabalho de meio período. Nunca esqueci essa bondade. Prometi que se um dia tivesse recursos, retribuiria ajudando outros.
Grace se aproximou dele na areia. Você é uma pessoa especial, Ethan Carter. Não sou especial, apenas tive sorte e trabalho duro. Nos dias seguintes, enquanto esperavam desenvolvimentos legais, Grace, Noah e Ethan desenvolveram uma rotina familiar surpreendentemente natural. Noah acordava todas as manhãs, perguntando se podia alimentar os flamingos no pequeno lago artificial da propriedade. Grace descobriu prazer em cozinhar na cozinha gourmet da mansão, preparando refeições caseiras que Ethan elogiava efusivamente. Mamãe, posso morar aqui para sempre? Noah perguntou numa tarde enquanto brincavam na piscina. Grace trocou um olhar com Ethan, que estava observando de uma cadeira próxima. Nós estamos apenas visitando, querido. Mas eu gosto daqui. E gosto do papai Ethan. Papai Ethan? Grace repetiu surpresa. É assim que Noah me chama. Ethan explicou sorrindo. Espero que não se importe. Grace sentiu o coração apertar. Noah havia perdido o pai muito cedo e claramente ansiava por uma figura paterna. Não me importo, ela disse suavemente. Uma semana depois, Marcos ligou com notícias importantes. Tony Carvalho foi oficialmente indiciado. Ele anunciou durante videoconferência. 17 acusações, incluindo lavagem de dinheiro, extorsão e ameaças terroristas. Ameaças terroristas? Grace perguntou. As ameaças contra vocês se qualificam como terrorismo doméstico segundo a lei federal. Ele enfrenta prisão perpétua se for condenado. E Brandon? Brandon está em proteção federal. Seu testemunho é crucial para o caso. Então o FBI o mantém seguro até o julgamento. Quando Grace precisa testemunhar? Em 2 semanas, mas será por videoconferência de localização segura. Grace não precisará deixar a ilha. Depois da ligação, Grace se sentiu estranha, mistura de alívio e ansiedade. Está quase acabando, ela disse para Ethan. Como se sente sobre isso? Aliviada, mas também assustada. Assustada de quê? Grace hesitou. De voltar para minha vida normal. De deixar tudo. Isso. Ela gesticulou para a mansão, para o oceano e para Noah brincando no jardim. Quem disse que você tem que deixar? Grace o encarou. Ethan, estou falando sério, Grace. Estes foram os melhores dias que tive em anos. Noah trouxe alegria para esta casa que estava vazia há muito tempo. E você... Ele parou, como se lutasse com as palavras. E eu? Você me fez lembrar que dinheiro não significa nada se você não tem ninguém para compartilhar. Grace sentiu lágrimas nos olhos. Ethan, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é corajosa, que protegeria seu filho com a própria vida. Sei que você é gentil, inteligente e que faz o melhor café da manhã que já comi. Grace riu através das lágrimas. Isso é tudo? Sei também que estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Grace sentia o coração batendo forte. Ethan, não precisa responder agora. Só queria que soubesse. Naquela noite, Grace não conseguiu dormir. Caminhou pela mansão silenciosa, até encontrar Ethan na varanda, olhando as estrelas. Não consegue dormir também? Ela perguntou. Tenho muito o que pensar. Grace se sentou ao lado dele. Posso fazer uma confissão? Claro. Eu também estou apaixonada por você. Ethan se virou para ela surpreso. Mesmo? Como não estaria? Você salvou nossa vida, nos deu segurança, tratou Noah como seu próprio filho. Grace. Mas tenho medo. Ela continuou. Tenho medo de que isso seja apenas gratidão, ou resultado do trauma que passamos. Tenho medo de estragar a coisa boa que temos. Ethan pegou a mão dela. Então não vamos estragar. Vamos com calma, sem pressa. O que isso significa? Significa que quando tudo isso acabar, quando Tony estiver na prisão e vocês estiverem seguras, nós conversamos sobre o futuro. Sem pressão, sem obrigações. Grace sorriu. Isso parece bom. 2 semanas depois, Grace testemunhou por videoconferência do escritório de Ethan na ilha. Por 2 horas ela contou ao tribunal sobre as ameaças de Tony, sobre o medo que sentiu, sobre como isso afetou Noah. O réu disse especificamente que faria mal ao seu filho? O promotor perguntou. Sim, ele disse que se Brandon não pagasse, ele garantiria que eu pagasse o preço, e que crianças às vezes sofrem acidentes. Como isso a fez sentir? Aterrorizada. Eu mal dormia, mal comia. Estava constantemente olhando por cima do ombro, esperando que alguém viesse machucar meu filho. Quando o testemunho terminou, Grace se sentiu esgotada, mas aliviada. Você foi incrível, Ethan disse abraçando-a. Acabou? Acabou. 3 dias depois, Tony Carvalho foi condenado a 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. O pesadelo havia oficialmente terminado. E agora? Grace perguntou naquela noite durante jantar. Agora você tem uma escolha, Ethan disse. Pode voltar para sua vida anterior
e eu garantirei que você e Noah tenham tudo o que precisam. Ou, podem ficar aqui comigo, construirmos algo juntos. Noah, que estava brincando com seu dinossauro favorito, olhou para cima. Mamãe, podemos ficar, quero continuar sendo amigo dos flamingos. Grace riu, lágrimas nos olhos. O que você acha, meu amor? Quer que o Ethan seja seu padrasto? O que é padrasto? É quando a mamãe casa com alguém que não é seu pai biológico, mas que te ama como um pai. Noah pensou por um momento. Ethan já me ama como pai. Ele me ensinou a nadar e disse que flamingos são rosa porque comem camarão. Então isso é um sim? Sim! Noah gritou, saltando da cadeira e correndo para abraçar Ethan. Grace olhou para os dois homens que agora eram sua família e soube que havia tomado a decisão certa. 6 meses depois, Grace e Ethan se casaram numa cerimônia pequena na praia da ilha, com Noah como pajem. Marcus foi o padrinho e alguns amigos próximos de Ethan viajaram para testemunhar a união. Prometo amar e proteger vocês dois para sempre, Ethan disse durante os votos improvisados na areia. Prometo construir uma vida bonita ao seu lado, Grace respondeu. E eu prometo cuidar dos flamingos, Noah adicionou, fazendo todos rirem. 1 ano depois, Grace estava grávida de gêmeos. A família havia se expandido não apenas em tamanho, mas em felicidade. Ethan adotou Noah oficialmente, e o menino agora levava o sobrenome Carter com orgulho. Posso fazer uma pergunta? Grace disse numa noite enquanto observavam Noah brincar no jardim com os novos filhotes de flamingo. Sempre. Você se arrepende de ter me salvado naquela cabana? Ethan riu. Aquilo não foi me salvar, Grace. Aquilo foi me encontrar. Como assim? Eu tinha tudo que dinheiro podia comprar, mas vivia numa mansão vazia, sem propósito real. Vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. O quê? Uma família. Um lar de verdade. Grace se aconchegou no braço de Ethan, observando seu filho, agora filho deles, brincar feliz no jardim paradisíaco que havia se tornado seu lar permanente. Sabe, ela disse pensativa, às vezes as piores coisas que nos acontecem nos levam para exatamente onde precisamos estar. Você acredita no destino? Agora acredito. Grace sorriu. Teve que acontecer tudo aquilo. Brandon, Tony, as ameaças, o medo, para eu acabar aqui, com você, com nossa família. Então você agradeceria, Tony? Grace riu. Talvez não chegue a esse ponto, mas agradeço ao universo por ter colocado você no meu caminho quando eu mais precisava. Ethan beijou o topo da cabeça dela. O universo sabia o que estava fazendo. Naquela noite, enquanto Grace adormecia nos braços de Ethan, ela pensou em como sua vida havia mudado completamente. De uma mulher desesperada e aterrorizada numa cabana isolada, para esposa de um dos homens mais ricos da América, mãe de 3 filhos, incluindo os gêmeos a caminho, vivendo numa ilha particular paradisíaca. Mas mais importante que toda a riqueza material era o amor que havia encontrado. Não apenas o amor romântico com Ethan, mas o amor familiar completo que sempre sonhara para Noah. A mulher que quase foi destruída pelo medo e desespero havia renascido como alguém mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz. E tudo começou numa cabana no meio do nada, onde um bilionário disfarçado de homem comum decidiu ajudar uma estranha em necessidade. Às vezes, os finais felizes chegam das formas mais inesperadas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva para mais histórias emocionantes. Agora me conta, você acredita que as maiores dificuldades da vida podem nos levar aos nossos maiores tesouros? Qual foi a experiência mais transformadora da sua vida? Compartilhe nos comentários. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.